Nordestinidades. E aí, ouvinte da Eco Nordeste, bora viajar ao som de Nordestinidades? Essa é a nossa série de podcast que vai explicar para você como esse jeito nordestino de falar nasceu, quais as suas influências e como isso vem se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os jeitos de falar dos cearenses. Pois não é, Alice? Hoje o nosso querido Ceará dá o tom desse episódio. Digo nosso porque a Eco Nordeste nasceu em Fortaleza. Então o Ceará tem um cantinho bem especial no nosso coração, não é mesmo? Olha só, eu sou de Juazeiro do Norte, da região do Cariri cearense. E para onde eu vou, em qualquer lugar do mundo, as minhas raízes sempre falam alto. Com certeza, Adri. Olha, eu também sou do Ceará e o cearenseis é o meu dialeto. Em cada frase que eu falo, sempre tem um pouquinho. Sempre tem um valha. Eu, particularmente, amo o jeito nordestino de se comunicar. Queria muito ter aprendido a falar verdade com esse de seco, sabe? Nordestinidades. E olha, vamos conversar agora com uma convidada que também é cearense, que eu não sei se ela fala verdade ou verdade, mas que nós vamos descobrir já já. Ela é graduada em letras, com especialização em ensino da língua portuguesa, tem mestrado e doutorado em linguística aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, é vice-líder do grupo de pesquisa de práticas de edições de textos do Estado do Ceará, para a ETESE, além da sua experiência na área de linguística aplicada, com ênfase em filologia, lexicultura e terminologia. Essa é a professora Ticiane Rodrigues Nunes. Professora, obrigada por estar conosco, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Yara. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui. Do ponto de vista histórico, né, assim, qual que é a origem da linguagem cearense, né? Quais foram as influências? Vamos pensar o Ceará, né, nesse contexto que é um estado que foi povoado, né, um pouco depois dos outros estados do Brasil, né, digamos assim, nessa trajetória. A gente vê, né, já a partir do século XVIII, mas assim, mais intensamente, o povoamento do estado do Ceará. O estado do Ceará estava na região, né, do que se chamava naquele momento, né, da colonização do Sertão de Dentro, né, existiu o litoral açucareiro, ali no Nordeste, que é a parte que está ali entre parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, até a Bahia, certo? E ali era o que chamava, né, o litoral açucareiro, o sertão de fora, né? E aí, para o que já estava mais para o sertão e para essa parte do litoral, né, que já está mais perto da linha do Equador, né, chamava sertão de dentro. E foi realmente uma região que depois o colonizador chegou. E chegou como uma forma também de ocupar esse espaço, porque certas atividades, como por exemplo a criação de gado, né, que estava acontecendo, concomitantemente com o cultivo da cana-de-açúcar, né, que fomentava muito a economia, né, da colônia, entre a colônia e a metrópole. O gado atrapalhou naquele momento, né, todo o desenrolar dessa questão. Não tem como não chegar na questão histórica, né. Então, o gado foi levado mesmo para o sertão de dentro, e aí o sertão desses estados do litoral açucareiro, que a gente conhece hoje, né, como sertão como esses estados do Nordeste, né, que estão mais a oeste, e incluindo o Ceará, incluindo o Piauí e também o Maranhão, começaram a receber os gados, né? Então, assim, era também uma região em que a gente vai encontrar também muitos conflitos, né, com os nativos. Então a gente, não é à toa que a gente está vendo hoje todo esse levante indígena, né, que por muito tempo se diz que no Ceará não tinha indígena, que no Nordeste não tinha indígena, que o indígena era coisa da Amazônia. Você vê até hoje esses conflitos perduram, né? Então esses conflitos não são novos. Isso não começou no século XVIII, não. Isso se intensificou no século XVIII. Então, assim, todo esse processo ele não aconteceu só com o nativo
né, os povos originários indígenas, mas veio também os portugueses, vieram também franceses, holandeses. Em todo esse território, ele foi um território de muitos conflitos e um território também que era inóspito, porque era para onde as pessoas menos vinham. Então, assim, o Ceará mesmo, na colonização do Ceará, a gente vai ver que só o terceiro donatário foi que veio realmente, começou a ter alguma atividade, né, por aqui. Então, todo esse processo são momentos de conflito, e são momentos de conflito não só históricos, não só pela terra, mas também linguísticos. Esses conflitos, por exemplo, a gente vai enxergar na nossa linguagem, e isso não só no Ceará, mas o Ceará, a gente tem uma presença muito marcante, né, de palavras da cultura indígena. A gente tem, assim como também na língua portuguesa de modo geral, né, a gente tem muitas palavras também de influência, né, de outras línguas europeias, e também, né, do próprio latim, né, que é a língua máter da língua portuguesa. Então, é um contexto de muitas línguas que foram interagindo e deram origem, né? Então, assim, origem, a linguagem do Ceará. A gente tem como dizer de onde surgiu? Bom, ela é fruto de tudo isso, né? Ela é fruto de todos esses contatos culturais, de todos esses contatos linguísticos e de toda essa conflitualidade que foi, né? Essa formação do território mesmo cearense, né? E aí, claro, essas pessoas, elas são pessoas com as suas identidades também, né? Porque nós somos também herança dessas gerações, né? Então, assim, quem mora no Ceará e não gosta de uma tapioca, olha aí a presença da cultura indígena, né? Na nossa alimentação e na nossa linguagem. Eu hoje não conheci um cearense que não gosta de tapioca. Olha aí. Então, são nas coisas simples que a gente começa a perceber, né? A gente começa a perceber que existem questões linguísticas que são muito culturais, né? Então, assim, não dá para deixar de lado essa nossa ligação com os indígenas, por exemplo, assim como vamos pensar na quadrilha, né? Uma dança totalmente, né, que está na tradição do Nordeste, está na tradição do Ceará, né? É impossível você chegar aqui em junho e julho e não ter contato com a quadrilha junina. Então, você olha toda aquela indumentária, a roupa, os passos, né? E quando você vai voltando no tempo, a gente tenta, né, mensurar o tempo, né, Yara? Quando a gente vai voltando no tempo, a gente percebe, parece uma dança que eu vi num filme. Não, mas é realmente uma inspiração de uma dança medieval europeia, né? Só que, claro, a gente deu a essa prática a nossa própria cara, né? Mas as roupas ainda têm essa ligação. Os passos, né? Anahie, Anavantu, né? Olha, Avantu, né? Entendeu? Então, assim, a linguagem cearense, ela é hoje um misto de tudo isso. Mas ela tem uma característica também muito marcante das pessoas que falam essa linguagem. Na sua pesquisa, você fala, né, sobre essa questão da linguagem dos vaqueiros no Ceará. Que o vaqueiro, a gente sabe que é essa figura emblemática, né, e tão representativa aí do nosso estado. E eu queria que você explicasse para a gente como se desenvolveu essa linguagem do vaqueiro no sertão cearense. Eu sou muito apaixonada, já deu para perceber que eu sou muito apaixonada, né, pela minha pesquisa, e realmente admito a minha máxima culpa. Uma das surpresas, né, quando eu comecei a estudar o vaqueiro, né, para fazer a minha tese, foi que eu comecei a encontrar, né, na linguagem do vaqueiro, nos costumes, nas vivências, né? Muito da tradição indígena, por exemplo. Então, tem algo aí, né, que eu ainda não tenho a resposta, porque a gente está pesquisando, a pesquisa dessa não acaba nunca. A gente depende então, os vaqueiros, eles tinham muito das tradições, trouxeram muito das tradições indígenas. E isso, né? A atividade do vaqueiro, ela é uma atividade que a gente vai... Porque, assim, aqui não tinha gado, né?
O gado veio trazido mesmo pelo colonizador, né? Então, essa raça que a gente tem aqui é também uma mistura de raças, né? De gados que vieram da Índia, e de outras partes da África, e também, né, de alguns gados que se criavam na Europa e aí trouxe para cá, mas principalmente da Índia, porque eram gados mais resistentes, né? A gente já sabe que era um contexto totalmente desfavorável para a criação, né? Mas as charqueadas, elas eram uma necessidade naquele momento para alimentar, né? Então, o vaqueiro, ele zelava pelo gado, ele levava o gado de um lugar para o outro, porque não dava mais para conviver lá, né, no litoral açucareiro com as plantações de cana-de-açúcar, né, quando a gente olha lá atrás. E aí o vaqueiro é também muito, quando a gente vai comparar, ele parece muito com certos trabalhadores das propriedades rurais que a gente encontra, por exemplo, o campesino português, tá? Até a vestimenta é parecida, mas a vegetação daqui era uma vegetação extremamente árida. Era, não é, né? Uma garranchada, como eles mesmos dizem. E aí, essa vegetação machuca. E eles precisavam do quê? Dava para fazer a roupa como faz o campesino, em português não dava. Tinha que ser com material resistente, né? Então, aí é que vem o couro, né? Aí é que vem o couro para a roupa do vaqueiro. Então, o vaqueiro se aproveitou naquele momento tudo do boi, né? Desde a carne, né, até as vísceras para fazer, por exemplo, as comidas que a gente conhece hoje, né, e que são altamente populares aqui no Ceará, como a panelada, né, e por aí vai, certo? E também o couro para fazer a vestimenta. Então, do boi a gente já sabe que se aproveita tudo. Então, assim, o vaqueiro, ele se inspirou nessa tradição, que também é ibérica, né, e também, de certo modo, também tem muitas características da cultura árabe. Quando a gente vai ver os arabescos, né, os desenhos, a forma do corte, também lembra muito. Então, esse ator social, ele é tudo isso que ele traz de herança, né, que eles trouxeram de herança lá na bagagem, trazendo esse gado, né, porque alguém tinha que trazer esse gado, então presume-se que, com certeza, pessoas desses lugares também trouxeram esse gado para cá. Mas também ele é fruto dessa adaptação que teve que acontecer, porque que era um contexto totalmente diferente, né? E quem é que conhecia o território melhor do que os nativos? Então, naquele momento, os indígenas, por exemplo, foram perseguidos e muitos deles se incorporaram, né? Se negaram como indígenas e se incorporaram à cultura, né? Porque quando a gente vai olhar, os indígenas foram represados nas aldeias, né? Com a criação dos diretórios dos índios, por exemplo. E muitos não queriam conviver nesse contexto de aldeamento. E aí, a gente, quando eu começo a pesquisar, né, a cultura vaqueira, eu pesquiso a cultura vaqueira a partir do léxico, né, e aí explicando, assim, de modo geral o que é o léxico, né, o estudo da palavra, certo? É o estudo da palavra, mas não só a palavra, uma palavra em si, mas as expressões, às vezes palavras compostas, como, por exemplo, vaca, parida, né? Uhum. Não, elas juntas têm um significado totalmente diferente, que é a vaca que acabou de dar cria, né? Olha, eu falando aqui totalmente cearenseis, né? Acabou de ter bezerrinho, né? Então, tem toda uma conotação de estruturação mesmo dessa cultura a partir da palavra. Então, a gente começa a enxergar nesses procedimentos de trabalho, nesse modo de se alimentar, nesse modo de tratar as doenças, né, dos animais, porque o vaqueiro zela o bicho todo dia. E aí, o bicho não tem folga para comer, não. Ele hoje não vai comer que o vaqueiro tá de folga. Não, o vaqueiro trabalha todo dia, né? A gente come todo dia, por exemplo, né? Então, a gente começa a observar que tem ali muita influência da cultura indígena, tem muita influência também, né, dessa cultura europeia, né? Na formação de expressões, de palavras, eles então eles criaram palavras junto com expressões indígenas. Não propriamente expressões indígenas, mas a gente percebe muito a influência da cultura indígena, né? Por exemplo, a forma como eles tratam os animais, né? Tem um vaqueiro que ele
cruza a bicheira, ou seja, ele reza. E quem eram as rezadeiras? Quem é que tinha o costume de rezar, né? De fazer um ritual, né? Então, assim, tem também muita influência do catolicismo. A gente vai ver que, por exemplo, um dos eventos mais recorrentes na cultura vaqueira, quando eles vão festejar, é a missa. Né, a missa de vaqueiro, a novena, né, sempre tem, antes da pega, né, do boi, antes de começar a vaquejada, tem a oração, e aí se invoca, por exemplo, entidades como o Menino Vaqueiro, como o Vaqueiro Raimundo Jacó, né, então existe também, né, um nível de sincretismo que, assim, é fruto de muitas vivências, né, do contato mesmo de muitas culturas. E depois desse bate-papo gostoso com a professora Ticiane, vamos entrar agora no universo dele, que é um patrimônio literário cearense. Ele foi trazido ao Brasil pelos portugueses, onde teve origem, e por ser exposto em cordéis no caso, né, recebeu esse nome. E eu estou falando do nosso cordel. Diga lá, Adriana. Sim, o cordel é essa manifestação literária tão expressiva no nosso estado e por muitos anos era a única forma de comunicação. Eram notícias, poesias, fofoca. Isso alimentou por muito tempo o imaginário popular. Mulher, até fofoca. E tu sabe que tem um jeito todo peculiar de recitar, né? É um jeito meio cantado, rimado. Me diga aí, quem é que vai explicar pra gente sobre essa malemolência que precisa ter para recitar um cordel? Quem é? Então, Alice, ela nasceu no Crato em 1953 e desde criança tem contato com a literatura de cordel. Na adolescência começou a escrever e até hoje já contabiliza mais de 100 cordéis publicados. Ela é também reconhecida como mestra da cultura popular do Ceará. Não é fácil não, hein, gente? Além disso, ela é cofundadora da Academia de Cordelistas do Crato, onde ocupa a cadeira de número 3, cujo patrono é o poeta Enéas Duarte. Ela também faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e é sócia na Academia Cearense de Literatura de Cordel. Gente, essa mulher é porreta, viu? Quero dar boas-vindas à nossa cordelista convidada, Joseni Amorim Alves de Lacerda. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Como que a senhora avalia o papel do cordel na popularização da linguagem cearense? Eu acho que o cordel foi de extrema importância, porque foi essa literatura que realmente popularizou, né? Como é o objetivo dessa literatura, é dar acesso a toda e qualquer pessoa, né? Desde a mais simples, a que tem o menor letramento, o grau de instrução, até a pessoa mais instruída. Então, o cordel ele transita por todos esses ambientes, vamos dizer assim. E foi por conta disso que foi se propagando. No caso do linguajar cearense, um cordel em si, foi muita importância. Primeiro, teve uma grande emissora, né, que levou a público e teve uma repercussão muito grande, que eu assim, me espantei, foi vertiginoso mesmo o modo como esse cordel se espalhou. E então foi atingindo, pessoas foram tendo acesso a essa forma de falar, entendendo o que significava, e a partir daí essa repercussão foi grande e adentrou na sala de aula, porque o linguajar cearense ele está em muitas apostilhas de grandes editoras. Então, ele foi para a sala de aula, ele sempre me dá notícia. Eu tenho notícia dele, eu digo que ele é muito enxerido, mas é um enxerimento muito bom. É um enxerimento positivo, né? Muito positivo, porque ele sempre me dá notícia onde ele está, em algum canto, e muito bom. No livro didático, nas apostilhas, na televisão, em vários lugares, no YouTube, ou alguém declamando. A senhora agora, né, foi diplomada mestra da cultura do Ceará, né? Um orgulho para a gente aí ter mais
uma mulher mestra da cultura. E assim, na atualidade, né? A senhora falou que ele está aí no YouTube. Na atualidade, o que tem sido feito para essa popularização da linguagem do cordel, assim? Bom, como mestra, foi um reconhecimento do que eu já fazia com o cordel. Então, eu recebo muita gente, muita escola, pesquisadores. Então, cada pessoa dessa que vem, cada pesquisador que vem até do exterior, da França, gente do Canadá, de Portugal. Então, cada pessoa dessa que vem buscar e que recebe essas informações do que é o cordel, e principalmente no caso do linguajar cearense, a importância de propagar essa forma de falar que é muito atraente, muito interessante, então repercute muito e tem atingido esses objetivos, tanto presentes como no estudo da linguística, né, nas escolas, na universidade, como sendo utilizado nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas. Então, tem se divulgado muito isso, e eu acho que isso gera até uma compreensão maior do que é esse dialeto, para ter um respeito com a forma de falar, principalmente a forma nordestina, que muitas vezes foi alvo de preconceito, mas que é um dialeto, é uma forma muito particular de se comunicar, e é muito atraente, é muito interessante, né? Geralmente tem uma razão de ser. Sendo linguajar nordestino, né? Muito parecido assim. Por que a senhora preferiu enfatizar como linguajar cearense? A inspiração veio porque, como a gente lida muito com essa literatura, o cordel está presente diariamente na minha casa e na família, e a gente se comunica muito a respeito disso, a gente utiliza muito essa forma de falar. Assim, no diálogo mesmo dentro da família, a gente utiliza muito. E num desses momentos, a gente usando, por exemplo, dizendo, eu encontrei fulano e ele estava muito capiongo. Né? Aí eu disse, capiongo. Que seria uma pessoa capionga? Capionga, ele estava triste, destrenado, né? Pensativo, tristonho. Né? Então a gente percebeu que ele não estava bem, ele estava capiongo, estava destrenado, estava tristônio. E aí de repente eu disse, olha, isso dá um cordel muito interessante, e um cordel didático, porque é um tema atraente, porque muita gente às vezes acha engraçado o jeito da gente falar, ou pergunta o que é que isso significa. Pessoas que vêm de fora, quando a gente diz determinada palavra, perguntam o que quer dizer isso. Então, é um tema útil, né? Um tema interessante, alegre, e que ia certamente servir didaticamente como serviu. Então, a partir daí veio essa inspiração. Eu comecei a desenvolver, a partir da oralidade mesmo, na família, com o modo da gente falar, e depois pesquisando com outras pessoas e tudo, e fui peneirando, porque tem muita coisa. E eu foquei no linguajar cearense, que inclusive meu marido tem um orgulho, Miguel, de ter batizado esse cordel. Porque como é um cordel muito querido, ele sempre que pode, e eu também digo, é que eu fiquei, como é que eu boto o nome desse trabalho? Ele disse, por que eu não boto o linguajar cearense? E tem muito orgulho de ter dado esse nome e ter dado certo, porque às vezes as pessoas procuram e já tem uma intimidade tão grande que diz, tem um linguajar, não diz mais nem o linguajar cearense. Quando procura o cordel, tem o linguajar. E o cearense, ele é muito criativo. Eu não estou puxando brasa para a sardinha, né? Mas é porque é reconhecidamente um povo alegre, moleque, criativo, brincalhão. E é tão criativo que dizem, até onde eu sei, que essa expressão deixe de botar boneco foi criada no Ceará, né? Então é nossa essa expressão. Sim, é uma expressão bem nossa, né? E que é claro que vai sendo absorvida por outros estados, porque tem os estados vizinhos e a gente termina se comunicando.
e as pessoas começam a usar também, acho interessante. E esse deixe de botar boneco tem até uma história que partiu a partir do momento que principalmente na zona rural, numa época que não tinha os meios de comunicação, não era tão favorável, no caso da televisão, hoje não, já está tudo internet, celular, está tudo muito presente, até na zona rural, não existe mais diferenciação quanto a isso. Mas tinha uma época que tudo era parado, não tinha, até o rádio era difícil. E aqui e acolá aparecia alguém com empanada, uns bonecos, e montava tipo um teatro, tipo um fantoche, um Casimiro Coco. Aí aparecia alguém com empanada, geralmente de chita, pendurava numa árvore, eu botava no recanto da casa de farinha, e ali juntava criança, gente que tinha um juízo pouco, alguém que tomou umas a mais, e juntava muita gente mesmo, e terminava numa confusão. Né, uns que ficavam na frente, outros que queriam ver, um menino que empurrava o outro e tudo. E alguém perguntava, o que é aquilo ali? Que tem tanta gente. Ele disse, eu acho que estão botando boneco. Quer dizer, botar boneco era estrear a peça do teatro de boneco. E como dava sempre uma confusão, terminaram dizendo, você já está botando boneco, quer dizer, já está criando confusão. E assim até hoje, muita gente, muita confusão. Então, oriundo do botar boneco, que gerava essa confusão, aí dizia, estão botando boneco ali, por isso que está aquela confusão. Então, a partir daí, começou a ser usado. Quando alguém queria criar uma confusão, ele dizia, deixa de botar boneco. Né? Deixa de querer fazer confusão. E isso é uma criação cearense, né? E que época é isso, mais ou menos? Eita, a época precisa, eu não sei, mas eu acredito que deve ter sido na década de 70, 80. 70, né? 70. Pois tá aí, eu não sabia, e eu acho que muita gente que está ouvindo a gente também não sabia da origem dessa expressão tão cearense que é botar boneco, né? Hoje em dia, tanta gente botando boneco. Uhum. E tem outras expressões, assim, que a senhora quer destacar, assim, do linguajar cearense? Existem muitas expressões, por exemplo, aqui diz muitos só no crato mesmo, né? Dizer só no crato. E é muito conhecida essa expressão porque é quando acontece alguma coisa muito especial ou inédita, e aí tem essa expressão que tem os dois simbolismos, né? Dizer, ou quando alguma coisa é muito boa e muito especial, aí diz só no crato. Ou então, quando quer de uma forma desmerecedora, diz só no crato mesmo, uma coisa dessa, né? É o tom da frase que diz se é uma coisa boa ou ruim, né? Aí tem o cordel todo em torno disso, porque diz que fulano é abestado, quando é uma pessoa desligada, né? Diz que é broco, é lerdo, é abestado. E tem muita expressão também que... A minha mãe dizia isso, ela falou, tá ficando broca, né? Quem vem de fora aí não consegue entender, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, porque tudo que é bom acaba tão rápido, mas eu quero aqui agradecer, dizer... Muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência. Eu que agradeço, Iago, agradeço a sua atenção, o carinho com que você trata essa literatura. Então, isso é um afago na alma, a gente sente, porque a gente que lida com o cordel, a gente, acima de tudo, ama essa literatura e fica feliz quando as pessoas conhecem e respeitam e passam a amar também. Que alegria esse papo com a mestra Joseni, gente. Fiquei emocionada, incrível. Bom, agora vamos para as ruas. Alice falou com uma ruma de gente. Melhor dizendo. Vim aqui conferir qual expressão cearense não pode faltar no vocabulário dessa galera. Tô aqui com o Anchieta Júnior, ele é jornalista e agora eu quero saber qual é a expressão cearense que não pode faltar no teu vocabulário, Anchieta? Olha, na verdade, não digo nenhuma, eu digo até mais de uma, mas mais menino, havia, vixe Maria. E essas expressões você usa quando você quer sinalizar o quê? Quando eu fico surpreso, o havia para apressar as pessoas, né?
Mais menino é quando a pessoa diz uma coisa que eu não estou dizendo, né? Assim, no sentido assim, não é bem isso. E vixe Maria, quando eu fico surpreso com alguma coisa. E você acha que o cearense ele é mais gaiato ou mais bonequeiro? Eu acredito que seja mais gaiato, embora tenha um pouquinho da bonecagem. E se eu falar pra você, cuida menino, o que é que tu entende? Para andar rápido, fazer as coisas acontecerem. E se uma pessoa cearense te falar que vai chegar, tu entende o quê? Que ela tá indo embora ou que ela realmente vai chegar naquele lugar que você tá? Por incrível que pareça, ela está querendo dizer que está indo embora. Agora eu tô aqui com a Jéssica Colasso, também jornalista, e eu quero saber qual a expressão, Jéssica, que não pode faltar no seu vocabulário de cearense. Pra mim é aí dentro. É aí dentro, tipo, fulano falou tal coisa. Aí dentro, isso não tem o menor sentido. Mas não é só aí dentro em si, tem toda uma entonação, mais ou menos que nem a vaia, né? Só que o aí dentro você consegue usar em outras situações. Que a vaia você precisa gritar, se é muito expressivo. O aí dentro não, você pode estar aqui baixinho, alguém falou alguma coisa assim, aí dentro. Então pra mim o aí dentro ele é ultra cearense. E você acha que o cearense ele é mais gaiato ou mais bonequeiro? Com certeza o cearense é mais gaiato, porque às vezes pode ser um clichê dizer que a gente é muito, brincalhão e tudo mais, a história do humor, mas de fato é isso, a gente é muito gaiato, a gente brinca muito fácil, eu mesma sou muito assim, brinco com tudo. Bonequeiro, eu acho que o brasileiro é bonequeiro, acho que o bonequeiro pode ser uma coisa nacional, mas o cearense é gaiato, com certeza. Se eu falar pra você assim, cuida menino, o que você entende? É pra eu agilizar, correr logo, porque eu tô perdendo tempo. Se uma pessoa cearense te falar que vai chegar, Jéssica, vou chegar, eu tô indo embora ou eu tô chegando? Tá indo embora. Tá indo embora, vou chegar em casa, né, que eu tô indo daqui embora e vou pra casa. Bom, gente, acho que deu aí para aprender um pouquinho sobre o nosso jeito de falar, né? Nordestinidades. Nos últimos tempos, as telas do cinema têm sido um meio de fazer com que o nosso cearenseis seja levado pelo Brasil afora. Para conversar um pouco sobre isso, Alice bateu um papo com o Glauber Filho, cineasta e produtor cearense. Junto com outro cearense, dirigiu o sucesso que foi o Cangaceiro do Futuro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele para falar sobre as gaiatices do cearense no cinema. Glauber, seja muito bem-vindo à nossa conversa. E para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte. O cinema cearense, ele vem conquistando um público nas telas e nas plataformas de streaming, com destaque para o gênero de comédia. E a gente sabe que fazer rir é uma especialidade do cearense, né? Podemos dizer hoje que o cinema brasileiro fala um pouco do cearense? A gente já pode dizer que o Brasil fala um pouquinho no cinema, um pouquinho do nosso cearense? Alice, assim, primeiro te agradecer pelo convite, né? Um prazer imenso estar aqui conversando contigo, ainda mais essa temática que me agrada muito, né? Sim, a comédia cearense, né? Vamos dizer assim, se a gente puder localizar, né, a comédia em um determinado lugar, território, e talvez essa coisa do Ceará seja algo muito mais amplo do que pensar num território geográfico, né, de um país, né? Há como explicar, talvez, esse humor do cearense, esse humor do Nordeste, sim. Mas eu acredito que, se a gente olhar assim, para os grandes meios de comunicação, o que já foi gerado de conteúdo, eu acredito que sim, assim, a gente tem um cearenseis, né? Vamos colocar esse rótulo que eu acho legal, esse cearenseis dentro dessa formação cultural brasileira e talvez até mundial, né? Porque agora as plataformas colocam esse conteúdo para o mundo todo, né? Então, a gente consegue ver isso não só na influência da própria Globo, que é essa grande emissora nacional, né? Que tem aí a série do Cine Hollywood, que é um projeto do Raul Gomes e do Edmilson, que são dois grandes amigos, irmãos. E a gente também, assim, pode voltar um pouquinho no tempo, né? E a gente até o mestre Chico Anísio, né? Que trouxe de importado, made in Maranguape, né? Todos aqueles personagens, né? Que ocupou uma memória bastante honrosa, vamos dizer assim, da comédia brasileira, né? Então, de fato, eu acredito, sim, que aqui no Ceará a gente tem uma verve, assim, para o humor, né? De diversos tipos de humor, né? Então, concordo contigo, assim, eu acho que eu consigo ver hoje, assim, expressões, né, que são típicas do Ceará,
e a forma de dizer, né? Então, por exemplo, eu estava recentemente assistindo, recentemente não, acho que foi no tempo da pandemia. Esse tempo é complicado, a pandemia, a gente acha que foi 2 anos, 3 anos, 4 anos, foi 1 ano. Foi antes. E eu estava vendo um filme americano que era Orgulho e Preconceito, e americano não, é um filme inglês, né? Isso, baseado numa obra da Jane Austen, isso, que é uma escritora inglesa. Do Joe Wright, que é um diretor maravilhoso. E tem um momento lá que eu vou colocar aqui dublado, deixa eu ver como é que é. E a cena que tem a chuva, um dos atores, assim, um dos personagens faz o comentário. O Toró, ele diz assim, o Toró tá grande, né? Eu digo, como assim? Toró tá grande, né? Tá em Toró. Eu digo, não, esse Toró não é... Não que não se fale Toró em outros lugares, mas essa é típico de uma reação, vamos dizer assim, nossa, quando chove muito, assim, ó, olha, deu um Toró, né? Então, eu acredito que sim. São expressões muito nossas, né? E a gente nem precisa ir muito longe para que as pessoas estranhem. O que você está falando, né? Isso. Em geral, as pessoas se divertem com as nossas expressões, são muito boas. E me diz aqui uma coisa, Glauber. Quando que o que tu acredita, assim, que o público do Brasil, né? Começou a experimentar desse nosso jeito de falar? Como é que você avalia aí a utilização dessa linguagem nas produções, né? Eu acho que tem, assim, hoje talvez uma diferença, né, assim, ou então uma exigência ou uma atenção de identificar os diversos sotaques, assim, as diversas linguagens e formas de se falar do Nordeste, né? Porque antes não, assim, se a gente colocar as mídias e as trajetórias, né, dos conteúdos audiovisuais, havia uma espécie de padronização até bem preconceituosa na forma como o nordestino falava, misturando vários sotaques e assim, né? Eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu posso dizer que a contribuição do cinema cearense, ela foi muito importante, né? Eu acho que não só de filme de comédias, mas filmes, por exemplo, como Céu de Sueli, do Carianus, né? Eu acho que isso trouxe assim um olhar diferente, né, para nossa forma de falar, e obviamente com outros filmes de outros lugares, né, como os filmes pernambucanos, os filmes baianos, né, maranhenses, paraibanos. Então eu acho que trouxe essa diversidade, e eu acho que esse conjunto fez o Brasil perceber mais essa quantidade de sotaques que existe no Nordeste, né? Principalmente o cearense, quando se trata da comédia, e aí a gente vai para essa questão de bilheteria, quando ocupa principalmente a Globo, né, que é essa rede de grande audiência, e essa marca que foi muito bem divulgada, né, o cearenseis. A gente sabe que se criou uma linguagem padrão, né, com sotaque sulista. Eles dizem que é sotaque neutro, mas a gente percebe ali algum toque sulista para esses produtos de audiovisuais, e muitos ainda hoje têm essa forma, né, que é tida como certa de falar. Havia uma certa resistência a esses novos estilos linguísticos, não é isso, Glauber? Sim. Na tua opinião, né, com toda essa tua experiência no audiovisual, nessas produções e todos esses trabalhos que tu fez, o que foi determinante para quebrar essa barreira, principalmente nas produções de cinema? Alice, eu acho que hoje a gente vive assim tempos, e não é de uma hora para outra, né, de uma atenção e uma ressignificação necessária, vamos dizer assim, justa, necessária, que é o reconhecimento da diversidade que nós somos, né? Muito tempo que essa ideia da criação de um Estado-nação a partir de um modelo de sociedade e de pessoas é completamente equivocado, e isso foi tentado, né, por diversas vezes construir essa imagem do Brasil. E o Brasil não é isso, o Brasil é diverso, né? O Brasil, ele não é feito de homens brancos héteros, né, de colonizadores, ele é muito mais amplo, né? O Brasil é de nordestinos, LGBTQI+, negros, indígenas, né? Então o Brasil tem esses lugares, essas origens, formas de se falar, formas de perceber, e quando a gente vai para um aspecto regional,
por exemplo, né, a gente vai ter essas formas de falar, porque são misturas também de diversas outras linguagens, né, nos seus processos de formação. Então, eu acho que essa tensão, tudo bem, ela é instrumentalizada politicamente para criar essa tensão, que é legítima, é necessário, mas também ela é consequência de algo que não... essa hegemonia de padronizar não conseguiu dar conta e não vai dar nunca. Então, por muitas vezes, assim, o que a gente via nas mídias, principalmente nas novelas, era localizar essas diversidades em estereótipos de estratificação social. Né? Sim. Então, assim, nordestino trabalhava em funções de serviço. O porteiro do prédio. Nada contra ser o porteiro, mas era sempre o servir a um modelo ideal de lugar, né? Sim. Né? Ou então o engraçado, né? A pessoa LGBTQI+, se fosse homem com características femininas, com ações femininas, ele sempre estaria ali no engraçado, né? A mulher loura seria a burra, né? Assim como o negro seria essa imagem também do serviço ou de uma pessoa menos capacitada. Então, esse estereótipo foi reforçado por muito tempo, em nome de um modelo ideal. Só que isso ia se esgotar, né, como é necessário que se compreenda mesmo esse esgotamento, e é esgotado porque isso não corresponde à realidade. Né? Então, eu acho que, a partir do momento, o que pode ter contribuído também, não só isso, que é a diversidade, isso, todas as suas tensões, mas também a questão da tecnologia, né? Pelo menos ao acesso e troca de informações. A gente aqui está abrindo um canal para falar disso, né? E antes não era, né? Você tinha que passar por um filtro, onde quem determinava desse filtro era a figura desse colonizador que determinava os valores, né? Então, a tecnologia, essa ferramenta, obviamente, de poder conversar, falar sobre isso, amplia, ajuda muito a mostrar quem de fato nós somos. Nordestinidades. Eita, que esse episódio do Ceará tá só o milho buiado. Ou seja, está bom demais. E tu pensa que acabou, foi? Pois tá aí, acabou foi nada. Pega aí a pipoca que vem mais cinema. O nosso entrevistado se garante, viu? 6 vezes vencedor do GP da Academia Brasileira de Cinema nas categorias Melhor Filme de Comédia e Melhor Filme Júri Popular. Alice, não dá para deixar de lado o longa de comédia desse diretor, o Cine Hollywood. Ele foi um fenômeno de bilheteria que revolucionou o mercado cinematográfico nacional e se tornou um case no audiovisual brasileiro. Eita, que o cabo é bom mesmo, viu? Só para completar, Adriana, ele também é mestre em Taekwondo, pintou nas horas vagas e nas ocupadas também. Seja bem-vindo, Halder. Obrigado. É isso mesmo. Disse tudo. Tô mentindo não, né? Não, tá certíssimo. A nossa conversa começa exatamente pelo Cine Hollywood, que exalta a forma cearense de se expressar, né? Ele tem a origem do curta-metragem Cine Hollywood, O Artista contra o Cabo do Mal, de 2004, Isso. E a sua estreia como diretor de cinema, né? Conta pra gente como foi desbravar o Brasil e o exterior com essa linguagem tão regional. É um grande desafio porque por muito tempo a gente se acostumou, né, e se acomodou em ver as grandes produções que revelavam o universo do Nordeste, às vezes ou numa tentativa de muita boa vontade de querer nos representar, ou às vezes de uma forma muito estereotipada, que se distanciava muito da nossa realidade, ou às vezes tentando criar um sotaque único para juntar 9 estados, cada um com suas particularidades, cada um com mais de um sotaque, e era sempre frustrante, né? Então, assim, o Cine Hollywood, ele vem do desejo de contar uma história, de uma memória minha, de um resgate da infância, dessas lembranças do que o cinema representou para mim, mas de uma forma lúdica, dentro de um realismo fantástico em alguns momentos, mas que fosse muito fiel à nossa forma de falar. E isso representava um grande desafio, porque era um grande desafio, inclusive mercadológico. Era você quebrar um paradigma de um público que não entenderia, aí vem o suporte da legenda, né? E você ousar
para isso ter uma maior parte do elenco de pessoas que sejam naturais do Ceará, que viveram a vida inteira aqui, que conhecem profundamente o nosso sotaque de uma forma orgânica que seja a história. E o resultado foi muito interessante, porque ele foi, primeiro, uma grande surpresa para o público de fora, se reconectando, descobrindo o Brasil praticamente, né? O Alvar, eles falam diferente. Oxe, vocês não sabiam não, tá entendendo? Tinha um pouco disso, sabe? Assim, ao ponto da legenda ser necessária, porque realmente é diferente mesmo. E é isso que é massa, ser diferente e todo mundo ter sua personalidade. Dessa sacada da legenda, quando foi que vocês disseram, poxa, é esse o caminho, a gente precisa de legenda? Então, olha só como é interessante. A gente está tão habituado, porque o Ceará, geograficamente, tem uma coisa dele que nos deixa meio isolado, né? Para cima é o mar, para a esquerda é Teresina, a 800 quilômetros, quando a estrada é ruim, aí é um inferno. Para a direita, Natal, que você tem ali outros 500 e tantos quilômetros, mas é longe, né? Aí você tem o nosso interior e para baixo você vai encontrar ali o Cariri a 600 quilômetros. Então, a Fortaleza em si, geograficamente, já é isolada, né? E por muito tempo a gente teve, assim, muita gente era do interior aqui no Ceará, né? As pessoas vinham do interior morar, hoje as gerações já são mais fortalezenses mesmo. E como eu estava contando uma história de época também, né? Ali nós estamos nos anos 70, isso ainda era muito mais um resgate de várias palavras que nem sequer existe mais no vocabulário aqui de Fortaleza. Isso tudo, assim, a gente sempre acha que todo mundo entende o que a gente diz, né? A gente fala... a gente acha. Né? É bola do mato. O cara vai ficar olhando para tu assim, olhando para tu, não sabe o que é. Esse macho é bola do cara, não, né? Não, é a não sabe o que é, né? Pois é, exatamente. Pois é, exatamente. O cabide, né? Exatamente. Aí tem várias palavras que a gente pensa que são extremamente universais e não são. Então, quando eu tive o primeiro corte do filme que o distribuidor assistiu, ele falou, cara, eu assisti, adorei, mas não entendi nada. Eu falei, mas não entendeu, não? Eu não sabia o quão avançado, porque assim, é um cearense hardcore ali no Cine Hollywood. Ele é assim, tanto pelas palavras, como pela velocidade que a gente fala e pela contração das nossas palavras, das nossas frases, que muitas vezes descamba no primitivismo, a gente às vezes fala só grunhindo, bodejando, né? E é uma comunicação... Isso é uma coisa que quer dizer um monte de coisa. Quando entra nesse lugar, é impossível entender mesmo. E aí foi quando o distribuidor falou que rapaz, precisa ter legenda. E tem uma coisa que as pessoas morrem de medo no cinema nacional, é a legenda. Quando você fala em legendar qualquer coisa, todo mundo no mercado fica apavorado. Calma, gente, vocês assistem os filmes chineses, a gente assiste filme estrangeiro com legenda, o brasileiro está habituado à legenda. E a legenda acabou se tornando uma grande ferramenta de acessibilidade, que as pessoas com deficiência auditiva iam ver filmes americanos porque tinha legenda. E de repente, poxa, alguém lembrou da gente, incidentalmente, falou para um público que era esquecido. E hoje é obrigatório os filmes nacionais terem o suporte da legenda, sabe? Como um recurso que você pode ter o aparato no cinema para você fazer a audiodescrição. Então, acabou se tornando uma grande ferramenta da própria divulgação. Tiveram vários estudos linguísticos sobre essa questão da legendagem, inclusive uma revista que fala só sobre a língua portuguesa, uma revista sobre língua portuguesa, fez uma matéria gigantesca sobre o filme. Então, de repente, foi o Brasil se descobrindo que existem outros sotaques, além daquele sotaque ali do Leblon, sabe? Foi muito massa isso. Você disse que você priorizou os atores, né, os artistas, até a produção mesmo cinematográfica do Ceará, né, fortalecendo isso. Mas eu te pergunto, e os atores que não eram cearenses? Como é que foi para trabalhar com essa linguagem? Eles sentiram dificuldade? Vocês tiveram que traduzir para eles? Como é que foi essa relação? Nos meus filmes, a gente prima muito pelo intercâmbio, né? É muito legal, o cinema proporciona um grande intercâmbio cultural, artístico, profissional, e isso passa por personagens que vêm de fora, que estão inseridos na história. Então, normalmente, dependendo do personagem, você faz um trabalho ali de preparação para que a pessoa consiga chegar ali perto que não comprometa. Outros assumem a posição de ser um personagem que é de fora, que não tem problemas. Você pode assumir a sua forma de falar, porque estamos num lugar que é aberto, ninguém está preservando a nossa cultura aqui, divulgando, mas nós não somos xenófobos, a gente quer agregar, somos de receber, de abraçar, de integrar, né?
Então, mas às vezes acontece de você ter que trabalhar o sotaque. Por exemplo, quando a gente foi fazer a segunda temporada do Cine Hollywood na Globo, a protagonista, nós filmamos 4 meses com a Bianca Bin, que era a nossa contrapartida de trabalho na relação com eles, era a gente ter os nossos talentos, mas também ter alguns atores da casa, que é muito bom nessa composição. Uhum. E foi um grande desafio para ela, assim, e ela se colocou como uma atriz que fez uma imersão, e quando a gente começou a filmar, que eu fechava os olhos, que eu não esquecia quem é que estava falando, e era extremamente convincente, sabe? Bacana. Então ela teve toda uma preparação de fonoaudiólogo e de preparador de elenco de sotaques, mais a convivência com a gente, que era onde ela pegava ali o filé tempero. Da mungana, sabe? O tempero, né? Era. Então, assim, é sempre um trabalho de muita ajuda, muita troca, sabe? Bacana, Raul. Muito obrigada por arranjar esse tempinho aí para conversar com a gente. Prazer. Essa agenda aí super corrida. E, olha, parabéns, obrigada por essa trajetória instigante, esse trabalho árduo e esse talento nato que você tem, né? A gente só agradece. Obrigado. Minha gente, que bate-papo foi esse, hein? Obrigada a todos e todos os nossos convidados por essa conversa gostosa, cheia de emoção e risadas, bem no estilo cearense, né? Encerramos aqui com o coração na mão. Mas aí eu deixo meu muito obrigada, o nosso, né? Especialmente para você que não descolou da gente e ouviu esse episódio. E esse é um dos 9 episódios da série Nordestinidades, que traz para o debate o jeitinho nordestino de falar em cada estado da nossa região. Quer ouvir sobre o seu estado? Acesse lá agenciaeconordeste.com.br, clica na aba Podcasts. Cuida! Até a próxima! Um cheiro! Este programa teve produção de Alice Salles, Yara Pérez e Adriana Pimentel, locução de Alice Salles e Adriana Pimentel, gerência de projeto de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades.